Divulgação de pautas interessantes, construção de reputação, fortalecimento de uma marca. Esses são alguns dos objetivos de um trabalho de assessoria de imprensa e de produção de conteúdo. Quando tudo isso tem como foco a educação, vem junto um senso de responsabilidade ainda maior, já que o tema é muito caro para a sociedade. Vamos entender melhor essas estratégias? Colaborar para que temas ligados à educação estejam na mídia e ganhem espaço também no dia a dia das pessoas é um dos desafios dos meus convidados de hoje que vivem isso na sua rotina de trabalho. Então, sejam muito bem-vindos, Eduardo Wolff, repórter da Padrinho, Gabriel Araújo, gerente de conteúdo da Moglia. Obrigado pelo convite. Obrigado, Márcia, pelo convite, pela oportunidade. Bom, para que nossa audiência não se esqueça e para que os meninos que estão estreando no Fala Mercado, o Gabriel já participou do Construindo Marcas, Construindo né, Marcas Gabriel? com o Fleming, isso. Com o Fleming. Então, quem quiser, dá uma procuradinha aí, o nosso Construindo Marcas com o Fleming. O Gabriel já conhece aqui o Coletiva TV. Mas então, para que vocês saibam que no Fala Mercado o protagonismo é do mercado, vamos ao que interessa, porque é tudo com vocês. Eu tô aqui só para extrair o que eu puder, certo? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu queria saber quando que a assessoria de imprensa e a produção de conteúdo se encontram com a educação. Vou começar pelo Gabriel, pelo Eduardo, desculpa, por uma questão de ordem alfabética. Vamos lá. Não, tem algum critério, pelo menos, aqui. Tem que ter um critério, gente. Eu vou explicar para a audiência que eu não escolho de forma aleatória. Eu acho que sempre, Márcia, eu acho que ainda mais na área da educação, ela é super importante essa convergência ali da área de conteúdo e da assessoria de imprensa. Até porque os espaços ainda segmentados da área da educação, ainda no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, mas ainda carece ainda mais de... enfim, espaços que se dediquem a essa pauta que é tão relevante. A educação ela é tão primordial para a vida de todo mundo. Nós aqui, a gente teve uma formação desde a base do colégio até uma universidade para se tornarmos aqui jornalistas. Então, ter essa oportunidade de ter um espaço dedicado e escrever sobre educação, e a educação ela pode ser dita e escrita de várias formas, e ter uma assessoria de imprensa colaborando de forma conjunta, participando, sugerindo pautas ou também fontes essenciais. Tem tanta coisa acontecendo numa escola, numa universidade, num ensino técnico que pode ser abordado, que ela é fundamental para a gente conseguir contar histórias, né? Conseguir contar soluções. Muitas vezes o meio do ensino ele carece sempre de soluções, de formas para atingir algumas dores que acontecem, muitas dores dentro da área do ensino, né? E isso a gente aborda no portal, né, do Educação em Pauta, né? Dores, mas principalmente soluções, proposições. E muitas coisas estão nas respostas dessa colaboração com a assessoria de imprensa, na qual, né, o Gabriel aí fazem muitas dobradinhas, né? Já várias colaborações aí que elas são importantíssimas. Eu acho que isso responde, né? O Edu, falando da parte de conteúdo, já é parte da minha resposta, porque quando conversa, é quando entra, né? Então, quando o produtor de conteúdo, o repórter, o produtor da TV precisa de uma fonte de educação, de um especialista, né? Quando faz mais sentido, eu acho, né? Porque a reportagem, ela precisa de alguém para embasar, precisa de um olhar técnico, precisa de um especialista. Então, eu acho que esse momento, pelo menos assim, de um ponto de vista pessoal, é quando mais me satisfaz, assim. É colocar um especialista para explicar aquele tema de forma didática, né? Acho que isso é muito importante. Quando a gente fala de educação, a gente tem que falar. O professor, ele tem na essência dele ser didático. E ser didático vai explicar para o grande público, vai explicar para o repórter e vai tornar isso mais fácil de entender, né? Algo, muitas vezes, muito técnico, mais fácil de entender. E aí, em outros pontos também, que entra, que é o que está acontecendo dentro da academia, o que está acontecendo dentro da instituição de ensino, seja ela de educação básica, seja ela de ensino superior, né? Tornar isso público também, porque tem muita coisa legal acontecendo, como disse o Edu. Então, acho que esses dois pontos são
primordialmente, assim, onde conversa melhor. E eu acho importante também a gente lembrar que, como o Edu falou, né, somos todos jornalistas, considerando essa mesa hoje. Portanto, somos todos contadores de histórias, né? Seja, no meu caso, o veículo e o Edu também, né, com Educação em Pauta. No caso do Gabriel, como a gente diz, assessoria de imprensa nada mais é do que jornalismo direto na fonte, né? Sempre foi o conceito que eu gostei, que eu aprendi um dia e nunca mais esqueci. A gente está aqui para contar histórias e ter essa complementaridade, né, da produção de conteúdo do veículo e da assessoria de imprensa com um tema que é tão caro para a sociedade, torna uma responsabilidade ainda maior nossa, na verdade, né? Assim, nós como contadores de histórias. Meninos, lutar então por espaços na mídia, por um portal ou por mídia tradicional ou por seja por assessoria de imprensa ou produção de conteúdo, já é naturalmente, assim, é o básico aqui do nosso trabalho, né? Lutar para que as nossas pautas estejam presentes no dia a dia das pessoas. Quando o tema é educação, vocês sentem mais receptividade, seja das fontes, seja da imprensa? Vocês sentem ou mais resistência, porque esse assunto também dói, né? Existem as dores da sociedade também nesse tema? Olha, falando de produção de conteúdo, a gente está com uma experiência muito boa, né? Porque apesar do portal ali ele ter o vínculo com o Cinep, né? O Cinep é aqui, sindicato da rede privada, né, de ensino aqui do nosso estado, ele tem tido uma abrangência, uma aderência nacional. Tanto é que tem assessorias de imprensa que colaboram, né, nacionalmente com o portal. Isso aí é a parte bem interessante. E, tem dois aspectos. Um mostra que não tem tantos segmentados. Acho que o Gabriel vai concordar comigo que deve lutar bastante para pegar segmentado. Ele vai ter que trabalhar outras editorias ali, uma geral, outras ali. Cidades, de repente. Vai ter que se desdobrar ali para achar outras ali, uma área da tecnologia. Vai ter que achar outros caminhos de editorias. Mas... O nosso trabalho vai para além da editoria de ensino, né? Claro. Na verdade, quando a gente fala de valor notícia, por exemplo, né, que é quando a gente vai falar do interesse público, do factual, da veracidade, gente, a educação vai entrar, ela pode entrar que não entre, por favor, em polícia, mas assim... Mas também pode. E que acontece, Temos um né? exemplo bom em polícia. Pode compartilhar, então. Mas eu ia esperar para a hora do case. Do case, é o teu case da escolha? Então vamos deixar, Deixa eu pegar esse gancho aí, Márcia. Na verdade, por exemplo, o Educação em Pauta, puxando a brasa de novo, ele é de educação, mas o quanto de entorno é possível trabalhar? A gente trabalha comportamento. Faz pouco até escrevi uma matéria sobre homofobia, que é aquela... Com a participação da Uniriter. A participação da Uniriter, a professora participou, que é a questão que está afetando até por causa da lei, né, da restrição, né, dos celulares nas escolas, mas se fala da homofobia, mas afeta não só alunos, as crianças, adolescentes, mas também tem o professor, o próprio diretor, ou todos nós aqui. Daqui a pouco está com o celular aqui na mão. Mas, enfim, a editoria de educação... Ela é multidisciplinar. A gente fala de política, tem questões assim que o Ministério está adotando, o governo do Estado, comportamento, saúde mental dentro das escolas, dentro de uma universidade. Tecnologia também, né? Tecnologia muito direto, volta e meia a gente aborda. Então, assim, flutua. Né? Então, assim, também é um espaço até para as próprias assessorias também ver que, assim, dentro da educação é possível flutuar com vários tipos de conteúdos. E a gente aborda, não é aquela educação clássica, aquele conteúdo clássico. Vai abordando. Tanto é que a gente também pega personalidades, tem a parte do Com a Palavra, a gente já entrevistou o Cortella, entrevistou o Maurício de Souza, Monja Cohen. Sempre, claro, que tem um vínculo da área da educação, mas é possível, né, dentro do dia a dia, do cotidiano, tu moldar ali para a área da educação, porque a educação ela está presente diretamente na vida das pessoas, é inviável. Isso é muito legal e eu queria ouvir um pouco do Gabriel também, essa criatividade que é necessário quando se trabalha pautas de educação, né? Porque como a gente estava falando agora com o Edu, é um pouco tem a tecnologia, tem a inovação, tem depois eu quero saber mais polícia,
tem invariavelmente política. Direito. Então, direito, legal. É Então, assim, verdade. especialmente no teu caso, tem bastante experiência com faculdade, né? Com graduação. Também dá para flutuar por mais áreas ainda. Então, como é que é essa criatividade quando a gente vai falar de galgar espaços aí, né? É olhar para a pauta e entender onde ela cabe, né? A gente trabalha muito com cursos mais estratégicos para as marcas, né? São 2 marcas de ensino superior, além do ensino básico com o Fleming e pré-vestibular também com o Fleming. Então, é entender, olhar para aquilo ali e entender com que público ela vai falar. Ela vai falar na página do Espaço Jurídico ou do Jornal da Lei, ela vai falar com geral, ela vai falar na própria página de ensino, vai ser um serviço, algo que a faculdade, que o centro universitário está oferecendo, ou ela vai realmente abranger um público maior, né? Vai muito também de avaliar o interesse do público, o interesse público, olhar para a pauta e saber, isso aqui conversa com uma coluna, isso aqui conversa com página tal, com jornal tal, vai muito disso, assim, e apurar a pauta, né, do começo ao fim, porque às vezes ela chega bruta para a gente, né? É a assessoria que refina, é a assessoria que vê quais são os parceiros daquela pauta. É importante essa lapidação. Ela faz muita diferença para a redação. Quais são os Até porque ela vem, inclusive, com uma expectativa do cliente. Exatamente. Que às vezes não é exatamente o melhor caminho para aquela às vezes, foco. Às vezes vai além da expectativa, quando realmente é muito forte. E às vezes a gente precisa botar um pé no freio com eles, né, para entender, isso aqui tem um potencial muito grande, mas não é agora que a gente vai trabalhar. Vai ser em algum pós, ou vai ser quando a gente conseguir algum case para trabalhar melhor essa pauta. A ideia é muito boa, o conteúdo é muito bom, mas dessa forma talvez não seja o melhor caminho, né? Vai muito e eu acho que ter essa receptividade do cliente é muito bom. Então essa criatividade também tem a ver com a lapidação e tu imergir na pauta de forma total. E quando envolve parceiros, tu ouvir as outras assessorias, né, para ninguém competir. Mas te respondendo à pergunta inicial, se vê mais facilidade ou dificuldade, eu acho que nenhum dos dois, assim. Eu acho que o que ganha o jornalista é a qualidade da pauta. Não, isso pode ser na indústria, pode ser no agronegócio, pode ser na educação. Não interfere, né? Ser uma pauta de educação não é por isso que vai ser mais receptivo e também não é por isso que vai ser mais resistente. A pauta sendo boa, o jornalista vai te ouvir, o jornalista vai te dar atenção. O mesmo vale para as fontes, né? Na verdade. Com certeza. É interessante. Quando a gente fala sobre esse tema, eu vou repetir, assim, é um tema muito caro para a sociedade, né? Quando a gente fala especialmente de educação, saúde e segurança, acho que são os 3 pilares aí de uma sociedade. Que tipo de cuidados vocês precisam ter na produção de conteúdo? E, na verdade, o Gabriel também faz uma parte de produção de conteúdo, que é o próprio release, né? Que é o próprio texto. A sugestão da pauta. A sugestão da pauta, a venda da pauta, né? A negociação com o veículo, enfim, tudo isso envolve produção de conteúdo. Que tipo de cuidados vocês entendem que é necessário ter quando o tema é educação? Bem, tem editorias que elas são bem, falando daquela guarda-chuva de assuntos dentro da educação, por exemplo, no portal, algo que é bem, que tem que ter uma atenção e até uma demanda bem interessante. Até a gente estava falando no bastidor da área da saúde, questões de transtornos, né, de TDAH, são assuntos bem delicados e é muito, pelo menos eu vejo muito nas escolas, essa demanda por produção de conteúdo da área de inclusão social, né? Tem uma demanda bem interessante, assessorias aí. É um assunto que principalmente os gestores, eles querem ter soluções de como atender esses públicos que não são pequenos. Os diagnósticos, eles são bem... Então, quando a gente vai produzir uma matéria, ela tem que ter todo um refinamento, um cuidado especial, até porque são pautas bem delicadas, né? Tem várias... tem N situações que pode ficar como algo complicado na hora da abordagem. Mexe num lugar da vida das pessoas bastante delicado, né? E não é fácil também, tu tem uma gama de
de pessoas típicas e atípicas, e tu tem que conseguir fazer com que ainda mais passar conhecimento, um professor, um ensinamento, que todos consigam ser bem atendidos, né? E é um desafio, né? Então, principalmente quando são pautas relacionadas a transtornos, pelo que eu vejo, assim, é um caminho que a gente tem que ter um cuidado redobrado, mas é um assunto, assim, super importante, né? E requer, assim, uma atenção especial. Eu acho que conversa muito com o que o Edu está dizendo, assim, um zelo e uma preocupação com a exposição, né? E aí vai muito também dessa questão de responsabilidade social, porque na academia, principalmente, a gente tem muitos cases, tem histórias boas para contar e nem sempre a gente tem essa receptividade de quem é o dono da história, né? Então, acho que isso de cuidar, e eu tenho um exemplo, um aluno, né, e aí vem da educação básica, um aluno super dotado, dá para se dizer um gênio, com 10 aprovações em universidades internacionais e mais algumas respeitadíssimas do Brasil, o INSPER, a FGV, a UFRJ e a própria UPF, aqui do Rio Grande do Sul. Um aluno colecionando aprovações, e a gente quis conversar com ele. A pauta chegou com o cliente sabendo do potencial, né, demandada pelo cliente. A gente tem essa pessoa, vamos conversar com ele. E ele super resguardado, super tímido, não queria, né, não queria se tornar notícia, né? Então, quando isso acontece, a gente tem que respeitar. Respeito, né? A gente tem que respeitar. Então, não é... Se o dono da notícia, que é ele, a gente é só o intermediário. O dono da notícia é ele. Se ele não quer ser notícia, ele não vai ser notícia. Então, acho que esse zelo pelas pessoas envolvidas, e às vezes também são pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, então tem que ter um cuidado um pouco maior para não expor ninguém. Acho que isso é o mais importante. Muito bom, gente. E eu admito para vocês que são cuidados que não passam por quem é o leitor ou o telespectador, enfim, o consumidor dessa informação, né? Pensar nessa questão de respeitar o dono da história, essa questão muito técnica, né, dos transtornos. Acho que a questão, quando a pauta envolve política, também deve ser bastante delicado, porque requer uma coisa... Na verdade, o jornalismo, ele também tem, não só contador de histórias, mas ele também tem a missão de ser um tradutor, né? Com certeza. De poder chegar nas pessoas com a maior clareza. A gente brinca, né, que isso vocês também devem ter escutado, tanto quanto eu na faculdade, que era assim, a gente precisa fazer com que esse assunto chegue para o reitor da mesma forma que chega para a Dona Maria. Com certeza. Então, traduzir isso torna mais delicado também, né? Tem um outro assunto também, Márcia, também delicado, aí provavelmente mais escola, isso aí acontece, é a escola, que são também da área, aí no caso de comportamento, que são os desafios. Às vezes acontece, tem... antigamente aquele desafio Baleia Azul, ou pega uma série que teve um tempo atrás lá, Eufória, que enfim era uma simulação que tinha que as pessoas estavam se drogando, e aí os adolescentes, principalmente adolescentes, acaba caindo nisso. Então são pautas também delicadas, mas tem que tocar nessas pautas, o assunto é importante. Então, ter fontes assim da área da pedagogia, da psicologia, são super importantes, da psiquiatria também. Então, por isso que fala com os pais também, né? Tem que conversar com os pais. Então, tem assuntos delicados, mas, claro, sempre da parte propositiva. O que a gente pode fazer? Vamos esclarecer, que é o que está passando. O papel do jornalismo é também esclarecer, conseguir deixar, elucidar, fazer com que os pais fiquem em alerta, né, para que e fiscalizar e cobrar esses agentes de mudança na vida, especialmente quando se fala em adolescente, né, que é uma fase complicada para todo mundo e todo mundo passa por ela. A série recente de adolescência. Adolescência, gente, claro, um soco no estômago. Que é um comportamento aí que, principalmente adolescentes, é uma fase bem... Falando na educação, bem... transformações de
da cabeça, da mente. Sim, físicas e emocionais. Físicas, né? E aí é bem delicado. De aceitação, de grupo, de identificação, de representatividade. Sim. Bom, aí vai. Aí a gente, né, não Mas tem até limites. falando até da própria universidade, até assim quando recém ingressou também, esse pessoal ainda está se formando. Muito imaturo ainda, né? Ainda está recém entrou lá, está com 17, 18 anos, ainda também está, né? Recém ingressou também está se... Às vezes não sabe se é realmente aquela escolha ali que ele fez que vai levar para a vida. Sem dúvida. Eu lembro muito bem, assim, que antes de fazer, eu sempre conto isso, né, que antes de fazer jornalismo eu comecei a faculdade de Direito e eu ficava muito chocada, assim, porque eu tinha colegas, sei lá, de 40 e poucos anos, mas eu tinha colegas de 17 anos. E eu dizia, gente, se eu tenho um colega de 17 anos que vai, se ele fizer num tempo normal, ele vai se formar com 22 para 23 anos, ele decide a vida de alguém. Com 23. Com 23 anos, sem que ele tenha experiência de vida. Não é uma questão técnica, é uma questão de maturidade de fato, né? Então... Agora tá mais difícil ser 17 por causa do nono ano, né? É verdade, é verdade. Eu falei 17, mas agora deu uma esticadinha ali. Mas 18 anos, todo caso. Ainda é uma realidade. Né? Ainda é. É a idade com que as pessoas entram na universidade. Exato. Bom, agora a gente também vai falar um pouquinho, acho que o Gabriel também vai poder explorar um pouco mais, mas eu tenho certeza que o Edu deve ter experiência nisso, porque eu como veículo também já tive que gerir crises, né? Gerir crises de imagem já é naturalmente um super desafio, né? Sim. Gerir crises na área da educação é bem delicado. Tudo mais latente, né? Boa palavra, né? Mais latente. Eu acho que a gente também fica mais sensibilizado com uma crise na área da educação. Eu acho que vai para além da relação que tu tem com o cliente, porque interfere no profissional, né? A educação é o que a gente acredita, é legal de trabalhar com a educação porque é naquilo que a gente acredita, né? Então tu tá construindo reputação para projetos que tu te identifica, então isso é muito bom. E quando vem uma crise nessa área, tu acaba se sentindo parte daquilo ali também, né? E tem que ajudar a resolver. Mas acho que ela é mais complicada no sentido de, muitas vezes, explicar para o jornalista, explicar para quem está apurando a pauta, que muitas vezes, a instituição não tem relação com aquela crise, né? Ela está indiretamente envolvida, né? E que às vezes, inclusive, pode não ter pauta no que ele está apurando. Então, essa conversa é muito sensível, né? Vai no sentido de, cara, conversando com o repórter, né, com a pessoa de redação, qual é o sentido dessa publicação, né? O que o veículo vai ganhar com ela? Por que publicar? Cadê o valor notícia, como tu trouxeste? Ou se publicar, por que mencionar a instituição, sendo que ela não é parte da crise como um todo? Às vezes é só uma referência, às vezes é só algo que apareceu próximo, às vezes é um problema de comunicação interna envolvendo o aluno e que vai ser facilmente resolvido, né? Então, acho que explicar isso para as redações é mais sensível, é mais desafiador, mas muitas vezes dá certo, né? A gente consegue, com uma conversa amigável, fazer aquele veículo, aquele editor entender que não tem por que levar adiante uma notícia que vai afetar toda uma comunidade, vai afetar todo A questão social é importante aí também, né? Eu sempre falo isso, né? Acho que a responsabilidade social, ela não pode estar abaixo da minha vontade como repórter de publicar X ou Y de matéria. E às vezes, esse jogo de cintura, ele pode ser muito positivo, mas ele pode... Pode não dar certo. Não funcionar e ainda assim tu ter que... Vai continuar gerindo uma crise, porque não... E aí tu tem que envolver todos os atores de uma gestão de crise, né? Vai no alto escalão do cliente, vai no jurídico, para que a comunicação seja a mais assertiva possível, né? E para que a crise não se torne
outras crises depois, né? O que é bem comum, né? Não, mas no lado, no meu olhar, né, de repórter, assim, concordo tudo que o Gabriel comentou. E aí adicionar a parte, assim, o que é importante também, para a apuração, ela tem que ser feita, né? Se acontecer alguma coisa, tem que ser bem feita e com responsabilidade da parte do repórter, né? Mas também, assim, volta a questão da parceria que a gente está falando, da colaboração, né? A assessoria também ter aquela questão de ter atenção, no caso, não deixar no vácuo. Também eu acho que é pior ainda. A gente também entende que tem questões de apuração, ter que ver o que internamente aconteceu, se é de fato a entidade está envolvida ou não, tem vários fatores envolvendo. Mas também, assim, está mais travado, não ter uma transparência, muito, isso vai atrapalhando e vai dificultando. E o repórter vai ficar assim, opa, peraí, aí tem alguma coisa acontecendo. Nessa tuba tem gás. Mas se tiver eu acho que é importante... transparência, né, nessa relação. Eu acho que o Gabriel comentou do jurídico. O jurídico é importante para questões dos termos, né, do que tá, porque uma palavra diferente já muda toda a história. Né? Uma vez colocada ali, está colocada. Um erro em bronze é um erro eterno. Ou uma informação, aí começou com uma informação e vai indo. Né? Mas do que eu vejo assim para colaboração com a produção de conteúdo, né, é essa questão de também ser claro. A gente também entende, né, a questão de vai dar aquela blindada, né, mas também ter a transparência, né, por parte da assessoria, né. Até onde pode ir, mas diz o que está acontecendo. Eu sei que às vezes não dá para falar tudo, mas às vezes o menos de mais pode também dar um efeito ao contrário. Até um tempo de silêncio no retorno para o jornalista, aquilo ali já prejudica, né? Claro, já gera uma ansiedade do outro lado. Uma simples mensagem, estou apurando, vamos ver o que está acontecendo. Exato. Não vou te deixar sem resposta. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O vazio é pior. É o pior. Eu tive essa experiência também, né, de ter atuado com assessoria de imprensa. E eu primeiro fui repórter, depois eu fui assessoria de imprensa, depois eu virei veículo de novo. A gente está na mesma situação. Então, assim, foi muito interessante. Foi um aprendizado gigantesco. Foram 3 anos em assessoria. Em que eu dizia, se vocês entendessem, nós, na verdade, né? Como classe, né? Como classe, isso. Que a gente se retroalimenta. Exato. E eu dizia, sempre, até hoje eu vou dizer isso, né? Se todo jornalista pudesse ter a experiência de ser repórter e assessor de imprensa, todo mundo seria muito mais feliz. Assina embaixo, né? Eu acho que é super complicado. Aqui temos 3 que passaram pelos dois lados. Isso dá. Sente, tanto é que eu As dores a gente consegue entender. Eu consigo sentir a dor de um assessor de imprensa. Eu vou entender, só que eu tenho que fazer o meu papel. Exato. Mas eu vou entender a dor. Exato. Mas assim, dependendo do comportamento do assessor, poxa, mas aí eu não faria desse jeito, tudo bem. Mas, óbvio, mas aí cabe o nosso julgamento e o nosso bom senso, assim. Mas eu cansei de usar uma frase assim, querida, fulano, de jornalista para jornalista, sabe? Me ajuda a te ajudar, porque assim... Então, assim, não me deixa no vácuo, me dá esse retorno. Eu lembro que na época de repórter eu dizia para assessores, no meu caso, é jornalismo online, eu não posso esperar 24 horas por um retorno. Caso contrário, eu vou dar com o que eu tenho. Exato. É uma oportunidade que a gente está dando, então me ajuda. E se a apuração está feita, e se o repórter tem certeza, né? Vai pro ar. E do outro lado, como assessora de imprensa... Eu acho que o pavor da assessoria de imprensa... Entrei em contato com a assessoria de imprensa e não tivemos retorno. Eu acho que talvez um dos piores dramas... Mas assim, gente, eu vou dizer para vocês... Até o momento da publicação. Gente, olha, hoje como repórter não mais, assim, mas como veículo... E vai ter que ser feito isso, não tem o que fazer. Né? Assim, mas vocês... Olha, eu cansei de usar essa frase e no dia seguinte eu consegui uma exclusiva com a fonte que não tinha retornado. Porque eu acho que é isso, acho que o pânico da assessoria... vai dar condução. É isso, mas é que tu tá ali, né? Como eu tive a primeira experiência de repórter e depois eu virei assessora, quando assessora eu conseguia dizer assim, olha só... meu interesse é tão grande quanto o teu. Então, assim, quanto tempo eu tenho para te dar esse retorno?
E realmente, às vezes, claro, tem uma questão estratégica de blindagem do cliente, tem uma questão, às vezes, jurídica, né? Às vezes assim, não posso. E às vezes tem uma questão de timing. Sim. Às vezes eu dizia pro repórter assim, eu estou procurando pelo meu cliente, eu juro que eu estou tentando. Exatamente. E, assim, porque muitas vezes também o repórter, quem está te pedindo a informação, quem está te pedindo um posicionamento, também está te dando a notícia. Muitas Às vezes o assessor não sabe, fica sabendo pela imprensa. Também tem esse contrapé, né? Então deixar o repórter ciente, cara, acabei de ficar sabendo por ti, vou apurar o quanto essa transparência antes, né? é importantíssima. E isso vai muito... E acontece, eu acho que é compreensível. A reportagem tem que entender isso. Às vezes a gente está falando de gerenciamento de crise. A crise ela acontece a qualquer momento. A qualquer momento. Agora. Está acontecendo, a gente está aqui conversando no celular. Não, e provavelmente está acontecendo alguma crise. A redação tem que ter essa compreensão. Mas eu acho que isso, Edu, vai muito do relacionamento que a gente tem. Né? Isso vai fazer a diferença. Fazer a diferença, porque tem uma aproximação com todas as redações, com a maior parte dos repórteres, enfim, tem um contato quase que diário. Diário, né? Então, quando chegar, essa conversa ela vai ser tranquila, ela vai ser natural. Tu vai pedir um tempo a mais quando ele te der um... Isso é importante, Gabriel, porque se tu tem aquela confiança com... o Gabriel aqui, ele pediu para segurar, mas eu sei que daqui a um tempo, dentro do prazo, ele vai entregar, ou pelo menos vai me dar algum retorno. Isso aí é fundamental, porque senão fica aquela coisa, e aí eu preciso... E às vezes se tu também... tem uma confiança do assessor... Poxa, faz toda a diferença. E aí eu sei que ele vai entregar, outras vezes ele já fez isso. Vai existir até a boa vontade maior do repórter, ele dizer, não, eu confio, faz toda a diferença. Vamos dar uma segurada. Já aconteceu muitas vezes, assim, aí falar um pouco do meu lado, até quando eu era repórter. Até porque, Márcia, desculpa eu te interromper, porque daqui a pouco até o assessor vai conseguir te entregar até mais. Claro, na pressa, uma exclusiva, uma coisa... Ou até vai te entregar mais, dependendo da tua Era aí que eu queria chegar, exatamente aí que eu queria chegar, porque aconteceu muitas vezes, por exemplo, dessa relação ser tão tranquila, tão transparente com assessores de imprensa, de dizer assim, olha, e poder defender a pauta na época pro meu editor e dizer, não, olha só, eu não tenho isso agora, mas eu conversei com assessores e eu vou ter, e assim, eu vou conseguir mais do que isso. E aí daqui a pouco, não, olha só, Márcia, eu não consigo te dar isso, mas quem sabe, então vamos por esse. Muda a pauta. E eu te dou uma exclusiva, e aí, poxa, relacionamento. Tudo é relacionamento, exato. E em gestão de crise, então, mais ainda, né? Vamos falar rapidamente de cases, né, dentro dessa área da educação, assim. Eu tô muito curiosa com a história da polícia, eu tô muito curiosa. Mas eu vou começar pelo Edu. Largou ali. Ele largou um spoilerzinho. Postei isso aí correndo, mas ele vai falar. Eu quero ouvir do Edu um case dentro dessa área que te dá orgulho. Eu não vou falar um case, mas assim, tem dentro do portal da Educação em Pauta, uma coisa que eu adoro fazer, principalmente, tem uma parte ali que é o Com a Palavra, que aí a gente... Bem, resgatando, a gente aborda não só o Rio Grande do Sul, a gente tem essa liberdade, né, no portal de escrever nacionalmente, até porque está tendo uma aderência a isso é ótimo, porque enfim, a gente tem um espaço, apesar de ter comentado, tem poucos, mas bom que a gente consegue explorar vários cenários. Claro que a gente tem que ter uma atenção aqui no Rio Grande do Sul. Mas Com a Palavra, que é o ping-pong, né? Aquelas entrevistas, eu já até mencionei, assim, consegui conversar com o Mário Sérgio Cortella por telefone, foi por telefone, mas deu para trocar uma conversa muito boa. Né? Não tem como não ser até boa, quem quiser ali dar uma espiada ali no portal. Não tem como não ser boa uma conversa com o Cortella, né? Assim, não, e aí, Cortella. Claro. O Cortella. Não, e é legal que foi na época da primeiro problema que foi em Roca Salles, ali foi em 23 de enchente. A primeira coisa que ele perguntou é como é que tá aí. Foi a primeira conversa dele, já preocupado como é que está a situação. E aí depois, infelizmente, aqui foi mais abrangente a enchente. Né? Mas assim, foi um bate-papo muito legal. Meses de negociações, mas deu para... O Maurício de Souza, infelizmente consegui falar diretamente com ele, mas deu para fazer uma troca ali via assessoria de imprensa de novo. Então, olha a importância da assessoria. Claro. O assessor conseguiu, né, fazer a intermediação e conseguir umas respostas do Maurício de Souza numa agenda tão difícil. Né? Então aí olha como é importante essa colaboração com a assessoria. Né?
E, enfim, uma também que foi um caso, também a futurolista, a parte de futuro, né? Futurista, faltou a palavra ali, a Marta, que também ela tem foi uma conversa muito interessante ali enfim, projeções, principalmente ela já falava, a entrevista foi em 23, mas já falava do ChatGPT, o quanto... Que legal. Então já tinha toda uma visão assim do que poderia acontecer, principalmente na vida do dia a dia, mas também no... Eu diria que o teu case é a oportunidade que o jornalismo te dá de falar com pessoas que talvez em outra profissão tu jamais teria acesso, né? E o ping-pong, ele tem algo especial, uma troca, assim, uma conversa, né? Ele tem um gostinho especial. E o ping-pong vai mudando, né? Porque tu cria antes da entrevista... E no meio já tem... Não, nunca vai. Nunca segue. Porque alguma coisa que o entrevistado te falou que te chamou a atenção, tu já muda a pergunta, já consegue uma resposta melhor. Então, acho que isso é bem legal. Tu produz, tu faz uma pré-produção, mas ela muda no meio do caminho. Né? E pra ti, Gabriel? Eu quero, antes de falar do case da polícia, eu quero fazer uma menção honrosa a um outro case do mesmo cliente da Uniriter. Eu queria trazer pelo menos um case de cada cliente, né? Mas a gente está com pouco tempo. Como o Edu trouxe as enchentes, acabei lembrando do trabalho no abrigo da Uniriter, que foi espetacular, assim, para dizer o mínimo, e de um cuidado, de um zelo, que também foram pautas que a gente trouxe aqui com aquelas pessoas que estavam ali. Então, a gente conseguiu transformar em notícia o que era realmente importante ser levado para conhecimento público sem expor ninguém. Então, acho que isso eu queria deixar posto, porque foi um trabalho muito bem feito pelo cliente com a colaboração da assessoria. Num momento bem delicado. Bem delicado. É uma administração de crise. Também. É que, na verdade, nesse caso, foi uma gestão de crise geral, né? Para todo mundo. Uma crise social. Uma crise social. Convulsão social. Um cenário distópico, né? Mas tentando achar vieses positivos ou que amenizasse a dor, né? E acho que foi muito bem feito pelo cliente e em consonância, né? É muito legal quando as opiniões convergem. Aliás, desculpe interromper, eu acho esse termo é primordial, amenizar a dor, eu acho que também é um papel super importante. Da assessoria e da produção de conteúdo, da comunicação como um todo. Legal. Esse recorte, ele é fundamental. E o case da polícia é um dos cases que mais me orgulha como profissional. A Uniriter fez em 2023 o BM Verso, é uma plataforma de metaverso para treinamento policial, em parceria com o 1º Batalhão de Polícia Militar, e foi uma pauta construída em conjunto, né? O briefing chegou, tivemos o cuidado de acionar a brigada, pegar a versão da brigada, pessoas importantes, comandantes, para deixar a pauta mais robusta. E foi legal porque a gente foi para um plano, a gente criou um plano B, a gente não tinha um plano B. O plano A sempre foi colocar os jornalistas em contato com aquela ferramenta e convidar eles para o lançamento, fazer como se fosse uma coletiva, porque a gente entendia que todos deveriam receber a pauta. E numa visita de relacionamento, a diretora da instituição, numa pergunta excelente da repórter Bárbara Lima, do Jornal do Comércio, a diretora deixou escapar o projeto. Então, a gente não podia deixar de contemplar o Jornal do Comércio com uma exclusiva, né? Que legal. E o que foi mais, o que foi mais legal, a gente deu a exclusiva. Mérito para quem apurou, né? Exatamente, mérito total da repórter que fez a pergunta certa. Claro. Né? E a plataforma ainda não estava pronta, então, e aí entrou o relacionamento. Bárbara, eu te garanto que eu vou dar em primeira mão, que a gente vai dar em primeira mão a notícia para ti quando tiver tudo certinho. Vou te pedir para segurar um pouco. E quando a gente tiver as fotos, as imagens ali do projeto, a gente vai te encaminhar junto com toda a apuração. Se tu quiser mais uma entrevista, não te preocupa. E a gente conseguiu fazer isso e conseguiu contemplar a estratégia de levar todo mundo. E foi uma divulgação ampla que saiu muito bem, saiu nos principais portais, nos principais jornais e nos principais telejornais. E na verdade agora... a sensação deve ter sido duas, né, Gabriel? Foi um tipo, pô, que legal, e o outro foi um ufa, conseguimos. E teve toda uma mudança de percurso, né? Exatamente. Vocês montaram uma estratégia e ela mudou. A gente teve que rever. Claro.
Claro. Quando a estratégia dá certo, a gente já fica imensamente feliz. Claro. Quando a gente precisa mudar a estratégia e ela dá certo também, fica mais feliz até ainda. mais interessante, né? O resultado é o que importa. E agora no South Summit, a Uniriter estava com ele faz parte do XR Lab, que é um laboratório maior, estava com essa exposição lá é um projeto de 2023. E a Brigada foi lá prestigiar e a gente conseguiu mais algumas inserções, inclusive foi parar no Jornal Nacional. Então, aí a glória, né, da assessoria de imprensa. Então, acho que é o grande case assim, de trabalho desde que eu atendo educação, que trabalho com educação. Que legal. É daqueles casos que a gente guarda numa caixinha, né, com orgulho, assim. O Edu trouxe também essa questão de algumas entrevistas importantes. Até deixa eu resgatar, só falei Marta Gabriel, futurista. Sim. Desculpa, pra mim também ficou bem claro quem era, mas é importante. Não, só pra deixar essa didática, essa clareza na nossa comunicação. Ficou só Marta, depois não falei, mas assim, super, muito, eu gosto bastante de futuro também, tecnologia. Então ela começou a projetar, é muito legal conversar com pessoas que fazem projeções, assim, e elas acontecem. Eu costumo dizer que algumas pessoas, a gente ouve elas muitas vezes e parece que não cansa, né? E a Marta acho que tá nesse grupo de pessoas, assim, eu já ouvi, sério, impressionante. Sei lá, umas 5, 6 vezes palestras dela e não me cansa de e assim, a gente ficou conversando e, sabe, daqui a pouco, isso aqui é entrevista ou tô conversando no bate-papo? Por isso que é o bacana, é mais gostoso. E é o que o Gabriel comentou, e começa no meio das respostas vir outros ganchos, isso que é o legal. Do imprevisto, que até o próprio Gabriel falou do Jornal do Comércio, né, o mérito da repórter, daqui a pouco dentro da resposta ele tem alguma coisa que ela falou, peraí, não estava na programação, mas tem uma coisa bacana aqui, que talvez aquela pergunta que surgiu no meio da resposta que é o mais interessante. Por isso que o bate-papo ele tem pelo menos no meu ponto de vista, essa parte que aguça e bastante. uma eficiência diferente, né? Uma eficácia diferente, porque às vezes surgem, inclusive, outras pautas dentro dessa pauta, né? Então a gente consegue ir ramificando. Gente, eu preciso acabar antes que a produção me mate. Porque, como eu disse, infelizmente, porque a gente poderia, certamente, a educação é uma coisa que fascina muita gente, né? E como eu falo desde o início do programa, assim, é uma pauta sensível, uma pauta cara para a sociedade. E é uma pauta, como a gente falou desde o início, multidisciplinar, né? Então a gente poderia ter muitas vertentes. É de interesse de todos. Interesse público. Não, o valor notícia nessa pauta, ele é incontestável, né? Então agradecer muito vocês, o tempo de vocês, especialmente esse compartilhamento de experiências e opiniões e vivências, que é sempre o mais importante aqui do Fala Mercado. Então, muito obrigada. Nossa, agradecer. Com certeza, obrigado pelo espaço e conversa aqui. E que a educação ganhe ainda muito espaço no dia a dia, né? Super, sempre. Educação sempre na frente. Perfeito. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Não esqueçam dos nossos pedidos, aquela nossa cartilha básica. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.